entrar no Robert Schwartz. Como que é essa coisa as ideias fora do lugar? Porque aí, em 1824, se faz uma Constituição, um arremedo, pega um bocadinho aqui da Europa, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, onde você tinha, salvo engano, 90% de pessoas, uma escravidão brutal, e as pessoas não sabiam ler e escrever. Tanto é que o Machado de Assis brincava, né, quando os senadores chegavam lá para fazer um discurso maravilhoso e falava povo brasileiro, o Machado brincava, né, escrevia para os jornais e falava assim, povo brasileiro quem? Os 10, 15% que sabe ler e escrever, porque a imensa maioria não sabe ler e escrever. Que povo brasileiro é esse que você está falando? Então, te pergunto, né, que ideias fora do lugar é essa do Roberto? Ideias fora do lugar do Roberto é muitas coisas. É muitas coisas. Inclusive, uma coisa extraordinária que era o seguinte. Tem várias facetas, vou escolher uma ou duas para comentar, porque senão a gente vai levar a tarde inteira, porque a ideia é brilhante. Quer dizer, a ideia dele, o esquema dele é brilhante, abre várias portas. A principal porta, para quem, no meu caso, que me aproveitei muito disso, para outras coisas, por exemplo, a crítica de ideologia, para a história da filosofia, enfim, para mil coisas, é o seguinte, é dizer o seguinte, nós, na periferia, temos um ponto de vista privilegiado de observação, porque, dada a nossa inserção periférica num sistema que é global de nascença, nós podemos ver coisas que no núcleo orgânico do sistema é muito mais difícil de perceber, porque aqui aquele véu ideológico que encobre as relações reais de poder e exploração, que estão entranhados no modo de produção capitalista, na sua origem europeia, esse véu é um vidro transparente, se vê a brutalidade do sistema. Então, isto é, a verdade do sistema se revela na periferia. E, portanto, se nós estudarmos esse vaso trincado que é o capitalismo pela sua rachadura periférica, nós temos uma brecha por onde penetrar e fazer a crítica do sistema no seu núcleo central. O Marx e todos aqueles que vieram depois deles foi uma geração e precisaram muito estudo, muita crítica para desmontar esse mecanismo e mostrar como é que ele funcionava, o mecanismo contraditório, que significa exploração econômica no stricto sensu e assim por diante, como é que ele se imbrica com luta de classe, como é a oposição. Isso não estava visível, por isso era tudo encoberto, estava amalgamado há uma ideologia, digamos assim, libertária, que era o liberalismo, que foi pensado contra o absolutismo, foi pensado em termos universais, como liberdade, fraternidade, igualdade. Isso não é bobagem, isso é um universal que abarca a humanidade inteira e, portanto, era falso porque não cumpria aquilo que se realizava. Portanto, essa vigência da aparência de equanimidade ou de igualdade no capitalismo central era um obstáculo para a percepção do verdadeiro mecanismo. Portanto, era necessário muita inteligência crítica, era necessário um outro tipo de crítica de ideologia para que isso se revelasse. Ora, no Brasil, digamos, este véu, que encobria o processo real, ele estava completamente rasgado. Você olhava, qualquer pessoa que saísse na rua e olhasse para um escravo e visse que aquele escravo estava transportando uma mercadoria que era para o porto, e essa mercadoria havia sido produzida, a matéria-prima dela havia sido produzida num latifúndio, num monocultivo escravista, que estava indo para o porto, que havia sido financiado por um grande comerciante, que podia ser português, depois brasileiro, depois inglês, e assim por diante. E o que isso significava? Para onde é que ia o dinheiro dessa mercadoria? Onde é que ele se acumulava? Tudo isso bastava sentar no cais no Valongo, no Rio de Janeiro, e observar a venda de escravos, o tráfico negreiro, o negócio funcionando a céu aberto. E, ao mesmo tempo, os donos desse negócio falando em liberdades, em valores universais, Constituição, e por aí vai. Bom, esse disparate grotesco
e, ao mesmo tempo, um disparate grotesco, tanto mais grotesco, porque as coisas combinavam. As coisas combinavam, não havia incompatibilidade, porque esse negócio escravista era um negócio capitalista. Produzia lucro, assim por diante. Portanto, tinha contabilidade, tinha todo o aparato da ciência econômica incipiente, de um contador que fazia as contas do seu patrão, usava o mesmo cálculo que se fazia em Manchester ou em qualquer outra cidade capitalista inglesa ou europeia. De modo, havia uma incompatibilidade e uma dissonância total. Isso era visto no Brasil. Então, um brasileiro que começasse a pensar com a sua própria cabeça sobre a relação entre capitalismo e escravidão moderna, como é que isso ia e o que isso significava como patologia na construção de alguma coisa que nós imaginávamos que fosse nação e que vinha da colônia, tinha um ponto de vista crítico, natural, por assim dizer, espontâneo, se fosse arguto, no mínimo, sobre o conjunto do sistema. E isso aconteceu com alguns. Um deles foi o Machado de Assis, outro deles foi o Joaquim Nabuco, na época em que ele foi abolicionista, e por aí vai. Então, o Roberto estava simplesmente dizendo o seguinte: se nós pensarmos esse desajuste, então, é o fato de que as ideias mais avançadas do mundo, na época, o liberalismo, o socialismo ainda estava engatinhando, mas logo chegaria ao Brasil também. As ideias mais avançadas do mundo, elas não, o pressuposto material delas estava parcialmente ausente do Brasil. E esse desarranjo era uma brecha a partir do qual você criticava, você tinha acesso à crítica do sistema. Faziam com que nós, intelectuais, que sempre nos achávamos ocupando uma posição subalterna, sem ideias próprias, tivéssemos uma alavanca crítica descomunal em relação aos demais. Isto é, alguém que pensa na periferia, ele é obrigado a pensar por dois: nele, na periferia, e no seu, digamos, no seu homólogo metropolitano, que não necessita, que dispensa o saber sobre a periferia para tentar pensar o seu núcleo. Portanto, pensa pela metade. Nós temos que saber os dois. Nós somos obrigados, nós conhecemos os dois porque nós somos comparatistas por definição. Portanto, nós comparamos o que se passa aqui ao que se passa na Europa e fazemos a anatomia desse descompasso. No caso da literatura, então, o negócio é fantástico. Um crítico literário no Brasil precisa conhecer a literatura brasileira ou hispano-americana, se quisermos, e a literatura europeia. Um europeu pode se bastar perfeitamente lendo só literatura europeia, um francês, um inglês, um alemão, um italiano. Comparativamente, ele está em déficit em relação a nós, porque nós sabemos mais do que ele. Nós sabemos, olha, você escrevendo um romance francês, você não conhece o conjunto desse sistema global do qual você faz parte. Nós conhecemos. Nós estamos aqui embaixo, olhando para vocês lá em cima. Vocês nunca olham para baixo. Portanto, vocês têm um déficit. Vocês enxergam o mundo com um olho só. Nós enxergamos com dois. Mas, para isso, é preciso ter um pé atrás. Ter um pé atrás e nascer assim com uma espécie de vocação cética ou irônica, como foi o caso do Machado de Assis, que logo percebia, porque essa conjunção de coisas incongruentes ela era cômica. E, portanto, aqui, como diz o Roberto, nós vivíamos uma espécie de comédia ideológica permanente. Os nossos senhores se comportavam como se fossem gentlemen ingleses, quando, na verdade, eram pessoas que sangravam escravos e lucravam com o tráfico negreiro atlântico. Mas isso queria dizer, ao mesmo tempo, não só isso, eles se autorridicularizavam e se rebaixavam, mas isso, ao mesmo tempo, rebaixava o gentleman inglês, que ele não seria gentleman se não tivesse plantations no Caribe. E que aparece até nos romances da pobrezinha, não é tão pobrezinha assim, porque ela é ultra inteligente e perspicaz, como a Jane Austen. Todo mundo acha que escrevia romances de fada na Inglaterra. Não, ao contrário. Leia, por exemplo, o Mansfield Park, o senhor do Mansfield Park, que é uma grande propriedade na zona, no country inglês. Ele tinha propriedades, ele vivia das suas propriedades nas Antilhas inglesas, e eram plantations escravistas. E a Jane Austen faz menção a isso. De vez em quando, o senhor se ausenta da sua propriedade, deixa a família um ano à deriva moral, inclusive, esse é o ponto dela, porque tem que tratar os negócios periclitantes, porque tinha rebeliões de escravos lá no Caribe. Aí ele volta. Então, o gentleman inglês, esse era um gentleman, enfim, provinciano. Mas o gentleman inglês estava inteiramente calcado nessa
nessa exploração ultramarina do Império Inglês em formação. E nós achávamos que aquilo era pose, assim, o ideal de nobreza humana estava lá. Ora, os nossos equivalentes nacionais que pousavam de gentlemen ingleses, sendo escravistas da Baixada Fluminense, revelavam o segredo dos gentlemen ingleses que nos serviam de modelo. Isto é, a cópia desmoralizava o modelo porque havia um sistema de vasos comunicantes entre cópia e o original, digamos assim. Isso é um dos pontos tocados por essa teoria despretensiosa, aparentemente, chamada ideias fora do lugar. É isso. E o Machado, ao escrever romance, se eu não posso escrever